Bom dia, a palavra de Deus diz para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje vamos falar de um assunto que ele é muito interessante, que é a fé. O que é a fé? Senão um sentimento de quem acredita em Deus, confiança em algo ou em alguém. Acreditar, aceitar como verdadeiro, achar possível ou provável. Sentimento de acreditar em Deus. Confiança, segurança de quem acredita em alguém ou em alguma coisa. Antônimo: desconfiança, crença de que algo vai acontecer. Convicções, intimidade, proximidade. A confiança sem receio ou hesitação. Dar confiança, permitir um tratamento informal ou familiar. E a palavra de Deus diz para nós em Hebreus 11:1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que estamos esperando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Aí ele vai dizer 11:6, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Aí Tiago dá uma definição mais clara. O que é essa fé, né? Ele diz para nós em Tiago 2,17: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ação, é coisa morta. Então a fé é a certeza de que vamos receber aquilo que estamos esperando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Vamos ver uma história que aconteceu, que nos traz a reflexão e nos dá uma direção do que é essa fé que nós estamos falando, né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você vai ter fé quando você começar a ouvir o que Deus tem a teu respeito. E ele diz: chegando ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Aqui está uma mulher que se chegou até Jesus. Então ela já teve uma ação de ir até Jesus. Havia gastado tudo o que tinha tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Então essa mulher, ela acreditava que poderia ser curada. Ela já acreditava. Ela acreditava, e isso fez com que ela fosse até Jesus. E ela, vindo a escutado falar de Jesus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra a respeito de Deus, a palavra a respeito de Jesus. Isaías diz: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, 4 ou 5. Então essa mulher ouviu falar que Jesus, aquele a qual haviam prometido, ele veio e estava caminhando sobre a terra. Ela havia escutado falar de Jesus, entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Ela teve a ação de ir até Jesus. Ela rompeu várias barreiras. A dela, né? Ela acreditou, ela esperava receber a cura, né? Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele existe, que Ele vai recompensá-lo por conhecê-lo melhor. Então ela foi até Jesus. Jesus aqui era Deus se manifestando na terra, né? Pois pensava assim: eu apenas tocar na capa dele ficarei curado. Ela fez 3 coisas. Ela acreditou. Eu vou chegar até Deus e Deus vai dar a resposta que eu preciso. Ela foi, a ação, né? A fé é assim: se não vier acompanhada de alguma ação, ela é morta. Ah, eu acredito, mas eu não vou. Então a tua fé está sendo morta. E ela foi. E agora ela começava a dizer: se eu apenas tocar, serei curada. Ela acreditou, ela foi
E ela começou a dizer: pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Meu Deus! No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Uma mulher que tinha um problema, que tinha uma doença, foi curada porque acreditou. Ela teve fé em Deus, que Deus poderia trazer essa cura através de Jesus. Então, a fé, ela vem quando nós ouvimos a respeito de Jesus. E Jesus, quem Ele é, né? Se não é o nosso Salvador, aquele que nos liberta, aquele que nos traz a verdade, aquele que nos dá confiança de continuarmos. Então essa mulher ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra a respeito de Cristo. Ela acreditou, né? Então Hebreus 11:6, aquele que se achega até Deus tem que crer que Ele existe, que Ele vai recompensar. E ela pensava: se eu apenas tocar, serei curado. Ela teve uma ação e ela executou essa ação. No mesmo instante, sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Claro, aqui Jesus agora vai apontar para a mulher o que aconteceu na vida dela. Jesus sabia. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como essa gente está te apertando e todos os lados. E ainda pergunta isso. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, tirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu mal. Está livre do seu sofrimento. Então vamos entender o que essa mulher fez para receber a cura, para receber aquilo que ela precisava, né? Ela tinha um problema e esse problema ela colocou diante de Deus. Deus apresenta Jesus para ela e Jesus traz a solução, porque ela teve fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que estamos esperando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Né? Mas o que é a fé se não é um sentimento de que acreditar em Deus, ou uma confiança em algo, ou uma confiança em alguém? Mas a palavra de Deus diz: passará céus e passará terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, o que mais confiante do que a palavra de Deus, né? Essa confiança que você vai ter, né? O que é a confiança? É uma segurança de que acredita em alguém ou em alguma coisa. Uma crença de que algo vai acontecer, uma convicção, uma intimidade, uma proximidade. A confiança sem receio ou hesitação. Dar confiança, permitir o tratamento, informal ou informal. Permitir que Deus possa te curar os teus pensamentos, permitir que Deus possa trazer resposta aonde há escuridão, permitir que Deus tire aquilo que te bloqueia, aquilo que te faz parar, né? Porque tu tem confiança em Deus, tu acredita em Deus, e Deus realiza os sonhos do teu coração. Se deleita no Senhor, e o Senhor realiza o sonho que está no teu coração. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Quem se chega até Deus tem que crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então você procura Deus e Deus se manifesta na tua vida. Você permite que Deus cure a tua vida, né? Eu gostei dessa parte, permitir um tratamento informal ou informal. Então essa confiança que você tem em Deus, ou essa confiança de levar um problema até Deus, e Deus apresentando Jesus para te dar a solução, porque Ele diz, né, sem mim nada podereis fazer, porque me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Essa mulher teve fé, ela foi até Jesus, ela acreditou em Jesus, mas para ela acreditar em Jesus, ela teve que ouvir falar.
e você está ouvindo falar a respeito da fé, a respeito do que você acredita para a sua vida, aquilo que você está vivendo, é a verdade que Deus tem para a tua vida? É a verdade que está te libertando para você correr a carreira que te foi proposta por Deus? Tem a passagem que diz em Hebreus 12:1. Assim nós temos essa grande multidão de testemunho ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalhe e o pecado, e se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para todos nós. Talvez a cura que você precisa, ela vai vir quando você conhecer a Deus. Talvez a solução que você precisa, ela vai vir quando você largar o pecado, né? Porque o pecado, ele atrapalha Deus de agir na tua vida. E o que é pecado se não é o caminho errado? E o que é pecado se não é errar o alvo? E continuemos a correr sem desanimar a corrida que está marcada para nós. Mas qual corrida que é essa que eu não sei? Estamos falando da fé que essa mulher teve, mas isso nos traz na nossa vida, né, muitas reflexões de como ter uma vida melhor, de como alcançar, de como continuar a avançar no nosso trabalho, continuar a avançar na vida a qual nós estamos vivendo. Se não é essa confiança que nós temos em Deus, que nos faz querer mais e saber que Deus, e esperar mais, e saber que Deus vai se revelar a nós, né? Através da sua palavra, através daquilo que Ele já fez. Essa mulher, ela foi até Jesus, ela recebeu a cura, ela falou antes de receber a cura, ela pensou antes de receber a cura, ela teve uma ação, a qual correspondeu à sua fé, né? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que estamos esperando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque aquele que vai a Ele precisa crer que Ele existe, que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Romanos 10:17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Jesus Cristo. Tem coisas que Deus vai te curar só quando você começar a ouvir o que Jesus Cristo fez na tua vida. Tem coisas que você vai ter fé que Deus pode te ajudar só quando você entender o que Jesus Cristo fez por você. Aí você tem essa confiança em Deus e também tem essa confiança em você mesmo, para ter a ação, uma ação correspondente, para corresponder à cura que já está disponível, para corresponder à vida abundante que já está disponível, para corresponder à vida que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E Paulo também vai descrever: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria, viver corretamente, dada pelo Espírito Santo. Então a fé, ela vai te trazer isso na tua vida, ela vai te trazer clareza, para que você possa romper, para que você possa avançar e esperar as bênçãos que Deus tem para você, né? Agora você conhece quem é Deus. Deus, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele traz confiança em nós, e Ele quer que nós avançamos. Às vezes nós não avançamos, porque nós não ouvimos os testemunhos que tem, nós não ouvimos a palavra de Deus, nós não ouvimos, né, aquilo que Deus pode fazer. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhos ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalhe e o pecado que agarra firmemente em nós, e continuamos a correr sem desanimar
a corrida marcada para nós. Deus, ele tem um plano que só você pode executar. E esse plano, você vai correr, você vai avançar, você vai alcançar. Quando você entender que é por meio da fé que você precisa alcançar esse plano, porque a palavra de Deus diz que Romanos 1,17. Olha o que diz. Pois o Evangelho nos mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé. Do começo ao fim, como diz as Escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. É por meio da fé que Deus vai te ajudar. É por meio da fé, é por aquilo que você acredita, que Deus vai trazer a resposta, né? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? A qualidade do que é verdadeiro, o que é real, o que é sinceridade, franqueza. Franqueza, falta a verdade, é mentira. Na verdade, de fato, realmente, fatos que realmente são. A palavra de Deus diz, passará céus e passará terra, mas a minha palavra não há de passar. Então essa verdade, ela vai te alcançar, que Jesus, ele pode te ajudar, que Jesus, ele pode trazer a solução para a situação que você está vivendo, mas você precisa ter fé, você precisa estar esperando. Eu acredito, né? A fé é a certeza de que eu vou receber aquilo que eu acredito. Olha o que diz a palavra de Deus. João 1,4. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Então a verdade era a palavra de Deus. E essa palavra de Deus trouxe vida e trouxe luz para todas as pessoas. Então a palavra de Deus, ela vai te trazer luz, para que tu possa ter mais fé em Deus, para que tu possa levar mais coisas diante de Deus, coisas a qual você acha que não tem tanta importância, mas Deus quer agir, Deus quer te ajudar em todas as áreas da tua vida. A fé é a certeza de que eu vou receber aquilo que eu estou esperando. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Aquele que se achega até Deus tem que crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Então o que é essa fé, né? É um sentimento de quem acredita em Deus, uma confiança. A confiança, ela te segura. É uma segurança de quem acredita em alguém, em alguma coisa, uma crença em algo que vai acontecer, uma convicção. Então quem confia se aproxima, quem confia procura ter mais intimidade, e ter mais intimidade com Deus é ouvir mais a respeito de Deus, né? A palavra de Deus diz, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, e é luz que ilumina os meus caminhos. Então, para você romper, você precisa ter fé, mas para você ter mais fé, você precisa ouvir mais a respeito de Deus. E quando você ouve mais a respeito de Deus, você se aproxima mais de Deus. E quando você se aproxima mais de Deus, Deus, ele trabalha em você para que você venha desfrutar da vida que Jesus disse. Se você permite o tratamento de Deus, Deus vai colocar verdades a qual você está vivendo que não corresponde à vida que Deus quer que você tenha. Se você permitir que essa verdade entre em você, você vai correr a corrida que Deus propôs na tua vida. Você vai romper na sua casa, no seu trabalho, na igreja a qual você está. Você vai alcançar os planos de Deus, que é bom, perfeito e agradável para a sua vida. Mas a fé é aquilo que eu estou esperando acontecer. É aquilo que vai acontecer. Eu já estou esperando. Então agora eu sei quem é Deus e o que Ele pode fazer na minha vida. Ele pode me curar, me libertar, me salvar, me dar
aquilo que eu preciso, me prosperar. Porque a minha fé está em Deus. A minha fé está naquilo que Ele pode fazer por mim. Eu estou no caminho certo. E eu preciso então ir. E o conselho que eu dou é que você vá numa igreja que preguem a respeito do Evangelho, que você vá ouvindo mais a respeito de Deus, e Deus vai se revelando a você. Essa mulher, ela fez isso, né? Ela recebeu a cura. E essa cura alegrou tanto a Deus, quanto a quem estava ali servindo. Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Você sarou porque teve fé. Porque você acreditou em Jesus, você sarou. Você sarou porque conheceu a verdade e a verdade te libertou. Você estava no erro, no pecado, mas encontrou aquele que pôde te trazer vida, se não é Jesus Cristo, nosso Senhor. Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Então a fé, você vai receber aquilo que você está esperando. Você vai receber aquilo que Deus prometeu, se você procurar conhecer melhor a Deus. E isso vai se multiplicar na tua vida. Eu vou orar para encerrar aqui. Que Deus venha abençoar a tua casa, que Deus venha abençoar a tua família, os teus negócios, você venha ser uma bênção no teu trabalho, você venha prosperar, você venha receber o teu aumento de salário, você venha alcançar lugares maiores e melhores, porque Deus está contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus começar a operar na tua vida, ninguém. Então entenda isso. A palavra de Deus diz: e os sinais acompanharia aos que crê em meu nome. Então entenda isso. Deus pode te ajudar.